Como lidar com o sofrimento? Como os cristãos devem lidar com o mal, a dor e o sofrimento? Várias pessoas já enfrentaram este tema na história do cristianismo. E uma pessoa que se debruçou sobre isso foi o reformador Martim Lutero. Ele o fez, por exemplo, de forma pastoral, numa carta que ele escreveu para um príncipe que estava gravemente doente. O que será que Lutero disse para confortar este príncipe? Na época da Reforma, na Alemanha, havia os chamados príncipes eleitores, encarregados de elegerem os imperadores alemães. Um destes príncipes foi uma espécie de aliado e protetor de Lutero. Nós estamos falando aqui de Frederico III, também conhecido como Frederico o Sábio. Ele era o príncipe da Saxônia. Ele viveu entre os anos 1463 a 1525. Logo depois de retornar de uma de suas responsabilidades como príncipe eleitor, no ano de 1519, Frederico adoeceu gravemente e havia ali um sacerdote chamado Jorge Spalatino, que era uma espécie de capelão a serviço de Frederico, e ele era também conhecido de Lutero. Spalatino, vendo seu príncipe doente, pediu então a Lutero que escrevesse uma carta de consolo a Frederico. Essa carta viria a ser publicada e replicada pela Alemanha, chegando a várias edições. Em português, encontra-se no segundo volume das obras selecionadas de Martim Lutero. Confira depois o link abaixo aqui na descrição deste vídeo. O título desse texto, como aparece em português, é 14 consolações para os que sofrem e estão onerados. Mas você me pergunta, por que 14 consolações? O que isso significa? Bem, vamos lá. Primeiramente, vamos lembrar que Lutero, como pastor ali, está diante de uma autoridade poderosa a quem acabava devendo muito, afinal o príncipe Frederico era simpatizante e protetor de Lutero. No entanto, Frederico era, como qualquer ser humano, um pecador, alguém que tinha os seus próprios problemas, bem como as crendices relacionadas aos santos, suas imagens, e também tinha milhares de relíquias que prometiam livramento. Como Lutero lidaria com isso? Será que Lutero ousaria tocar em tais assuntos? Ou simplesmente faria vista grossa para não correr o risco de perder a amizade do príncipe? Será que os padres e pastores de hoje em dia também enfrentam esse tipo de dilema? Como lidar com uma pessoa importante que possui influência sobre você sem deixar de dizer a verdade, por mais dura que seja? O príncipe estava doente e, se ele morresse, Lutero poderia ver a sua própria situação piorar muito, afinal perderia o seu aliado, o seu protetor. Uma das pautas na luta de Lutero, por exemplo, era o combate às relíquias que a igreja dizia ser incapazes de oferecer indulgência aos fiéis. E Frederico era um grande colecionador desse tipo de relíquias. O castelo de Wittenberg abrigava milhares desses objetos considerados sagrados. As pessoas em geral, e neste caso o príncipe em especial, acreditavam que esses objetos lhes garantiam proteção. Eles acreditavam nelas. E daí? O que dizer? Como Lutero vai lidar com essa situação? Fazer de conta que não sabe de nada? Vamos lá, nós estamos tentando explicar a razão do título, 14 consolações. Muito bem, a igreja tinha 14 santos considerados santos especiais que deveriam ser invocados em caso de necessidade. Acreditava-se que esses santos podiam curar males do corpo, doenças diversas. Naquela localidade, então, onde o príncipe se encontrava doente, havia um templo construído por ele e também por seu irmão. Esse templo era chamado de a Igreja de Maria. Entre outras imagens, no altar dessa igreja podia ser visto os 14 santos que nós mencionamos. Assim, em sua doença, o príncipe podia manter seus olhos fitos nesses santos, na imagem desses santos, na esperança de obter auxílio em sua causa. Ao que parece, portanto, o que Lutero faz em sua carta é dar uma nova significação a esta imagem dos 14 santos dispostos na igreja de Frederico. Tradicionalmente, se procurava oferecer algum consolo para as pessoas, apontando para a história, para o exemplo, para os poderes dos santos. O que Lutero procura fazer, no entanto,
é chamar a atenção para outra realidade, para a realidade espiritual. A alusão ao número 14 acaba assim sendo uma referência, afinal era algo presente na tradição e no imaginário das pessoas. Mas em vez de apontar para 14 santos, Lutero falará sobre a realidade de Deus, muitas vezes oculta aos que não conseguem discernir esse Deus em meio aos sofrimentos. De alguma maneira, Lutero chama para a realidade, ou seja, os sofrimentos, problemas e dificuldades fazem parte da vida. A questão, assim, é que o ser humano precisa se libertar de suas amarras, de suas ilusões e falsas esperanças e depositar toda a sua confiança em Cristo, aquele que conheceu o sofrimento e a morte, triunfando sobre eles. Lutero entendia que era seu dever, bem como de todo cristão, prestar auxílio aos doentes, especialmente aos da família da fé. Lutero introduz, então, o seu texto manifestando também toda a sua gratidão pelos serviços do príncipe em favor da Alemanha, bem como por tudo aquilo que ele já havia feito pelo próprio reformador. Martinho Lutero, então, vai finalizando a sua introdução, deixando muito claro a razão de confeccionar o texto em 14 capítulos. Vejam o que ele diz: compilei estes 14 capítulos para que tomassem o lugar das 14 divindades que nossa superstição inventou e denominou defensores contra todos os males. Com isso, o reformador está afirmando, deixando claro que não se deve esperar nada das imagens de prata que apenas servem para adornar paredes, mas sim dedicar a devoção às verdades espirituais que realmente fortalecerão os corações abatidos. O texto é apresentado em duas partes. Na primeira parte, Lutero aborda 7 males, a imagem de 7 males que podem acometer o ser humano. Mais do que isso, descrevem a própria situação humana no mundo caído. Já na segunda parte, Lutero lista 7 bens que igualmente visam aliviar a situação do momento. Os 7 males e os 7 bens formarão, portanto, os 14 capítulos do texto, explicando assim o título de 14 Consolações. Quais são, então, essas imagens que Lutero apresenta? Como nós estamos falando de um texto mais longo, sugerimos que, se você tiver interesse, em aprofundar o tema, busque a leitura integral que está publicada. Nós vamos aqui tentar expor de maneira tópica cada um dos 14 pontos, de forma rápida, resumida. Na primeira parte, então, dos 7 males, encontraremos primeiro o que Lutero chama de o mal dentro de nós. Segundo o reformador, independentemente do que nós possamos vir a sofrer, nada se compara ao mal que reside em cada ser humano. Encarar a nós mesmos e confrontar-se com este mal é pior do que todos os males externos que possam nos afligir. Que mal é este? Trata-se de nossa natureza pecaminosa, Essa nossa natureza que nos leva a sermos mentirosos, vaidosos. Tal situação nos aliena da verdade, da verdadeira realidade e, consequentemente, nos leva a uma vida sem Deus, de condenação e inferno. O problema desse mal é que nos iludimos acreditando que o verdadeiro mal não é tão mal e que o mal menor é que seria o grande problema. Nas palavras do próprio Lutero, medimos, sentimos ou deixamos de sentir nossos males não pelo que são de fato, mas pelo que pensamos e sentimos a seu respeito. O segundo mal listado é o mal futuro, ou o mal à nossa frente. Aqui Lutero aponta para o fato de que, se hoje estamos sofrendo algum mal, basta olharmos para a realidade e para o futuro para constatarmos que ainda há uma infinidade de outros males, inclusive piores do que passamos hoje, que podem nos acontecer. A visão disso deveria despertar em nós o temor. Devemos, pois, ser gratos se esses outros males não nos atingem, reconhecendo com o profeta Jeremias que, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos. É interessante o modo de Lutero ver as coisas, pois ele diz que, se de todos os males nenhum vier, pelo menos um deles é certo: a morte. Ainda assim, é preferível a morte do que viver são, mas uma vida em pecado. Vejamos aqui como Lutero fala: ama pouco a Deus, seu Pai, aquele que não prefere o mal da morte ao mal do pecado, porque ele ordenou a morte
para que esse mal do pecado algum dia chegue ao fim e a morte esteja a serviço da vida e da justiça. Vamos então ao terceiro capítulo, onde ele vai falar do mal passado, ou mal atrás de nós. Nas palavras de Martim Lutero, ninguém sente a presença da mão de Deus sobre si com mais intensidade do que quando recorda os anos da vida passada. Ao analisarmos tudo pelo que já passamos, tudo que nós já vivemos, teremos que admitir que a maioria das coisas independe de nosso planejamento, de nossa prudência, enfim, de nosso controle. Veremos de quantos males fomos poupados, como Deus esteve conosco, de como por questão de detalhes escapamos de determinadas situações. Lutero lembra autores bíblicos que demonstram como este olhar para o passado revela a misericórdia e a presença de Deus conosco. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos, uma palavra do Salmo. Enfim, ao refletirmos nos males do passado, somos desafiados a lembrar de tudo que também fomos poupados. E como os males que nos acometeram nos ajudaram a reconhecermos a graciosa misericórdia de Deus. Não devemos lembrar o passado com preocupação, mas em gratidão, sabendo que os maiores cuidados sempre estiveram a cargo do Senhor. Passemos então para a quarta imagem apresentada por Lutero, intitulada O Mal do Inferno, ou O Mal Abaixo de Nós. De que o reformador está falando aqui? Até o momento, ele parece ter se concentrado no fato de que existe uma infinidade de males no mundo e que são apenas alguns deles, e ainda assim limitados em sua intensidade, que nos acometem. Ou seja, poderia ser bem pior. É como se Lutero estivesse dizendo mais ou menos o seguinte: no mundo onde chove pedras o tempo inteiro, você não deveria se surpreender quando de vez em quando é atingido por uma pedrada. O milagre é não levar pedrada o tempo inteiro. Considere isso uma graça divina. Ou seja, a verdade é que ainda sofremos menos do que realmente merecemos. O pior dos males é o inferno. Isso sim é o que nós merecemos, mas em sua graça, também disto, Deus deseja nos livrar. Chegando aí ao quinto capítulo, o reformador falará de um mal esquerdo ou à esquerda. Calma, não tem a ver com política, até porque naquela época sequer eram conhecidas as expressões esquerda e direita para se referir a diferentes posições ideológicas na política. Então, de que Lutero está falando aqui? O que seria o mal à esquerda? Ele está lembrando aqui que existem muitas pessoas no mundo que são más, pessoas que se ocupam em fazer o mal, pessoas que talvez não chegaram a nos fazer mal, embora assim o quisessem. Tais pessoas, dirá Lutero, são dignas da nossa compaixão, pois além de estarem sujeitas a todos os outros males já mencionados, encontram-se também entregues a uma realidade distante de Deus, fora da comunhão dos cristãos, sob o império do diabo. Como cristãos, nós devemos orar por eles, devemos buscar o bem destas pessoas, a exemplo de Cristo, que mesmo sendo Deus, tomou a atitude de servo. O reformador conclui esse trecho dizendo que, se considerássemos o mal dos maus, ou seja, a sua real situação, veríamos que os males que sofremos como servos de Cristo ainda são nada e que nós desejaríamos, se pudéssemos, dar a nossa própria vida para que aqueles também encontrassem a salvação. Se há o mal à esquerda, Lutero falará também do mal à direita. Aqui encontraremos as pessoas próximas, nossos amigos. Na verdade, Lutero está pensando na grande família da fé, em todos os santos que vieram antes de nós, em tantos que, inclusive, foram martirizados por sua fé. Os cristãos devem, portanto, alegrar-se quando Deus se mostra tão interessado a ponto de nos disciplinar como um verdadeiro pai que deseja o melhor para os seus filhos. Lutero lembra aqui a morte de João Batista, degolado por motivo fútil. Ele o faz, Lutero lembra isso para dizer que não devemos comparar nossos sofrimentos aos de outros, pois sempre haverá alguém que sofreu morte mais estúpida e experimentou sofrimentos mais horrendos. Nas palavras do reformador, em que situação nos encontraremos
se nada quisermos sofrer enquanto pessoas deste porte sofrem imerecidamente, até mesmo morte tão vergonhosa, e seus corpos são entregues aos inimigos após a morte para objeto de escárnio? E, finalmente, Lutero conclui a primeira parte de suas imagens falando dos males superiores, ou acima de nós. Somos convidados aqui a olharmos para ninguém mais, ninguém menos do que Jesus Cristo, o príncipe dos sofredores. Ao contemplarmos o Cristo crucificado, podemos também nos ver em nossos devidos lugares. Jesus é aquele que nos permite ver tudo por uma perspectiva correta. Em Cristo, a morte passou a ser uma porta para a vida. Sim, em Cristo, todos os sofrimentos e a própria morte são ressignificados. Lutero finaliza assim essa parte dizendo que se somos exortados a suportarmos a todos os males anteriores com paciência, aqui, em Cristo, já somos colocados acima, fora de nós, onde podemos encarar todos os sofrimentos como absorvidos pelos sofrimentos de nosso Senhor. Podemos assim nos alegrar em participarmos dos sofrimentos de Cristo. Terminada então essa primeira parte, com 7 imagens dos males que vemos no mundo, Lutero passará para a segunda parte de seu texto, abordando agora 7 imagens opostas às anteriores. São 7 bens, conforme passaremos então a resumir. Primeiro, Lutero fala daquele que seria o bem interno. Quantas são as nossas aptidões, os dons, talentos, nossas capacidades, inteligência e criatividade? Sim, Deus nos cobriu com uma infinidade de bens. Lutero lista alguns dos bens do espírito, como o talento, a ciência, o juízo, a eloquência e a prudência. Completa ainda dizendo que desfrutamos melhor dos dias bons por causa dos males que temperam os nossos dias. Como expressa o salmista, a terra está cheia da bondade do Senhor. São muitas as coisas pelas quais Deus deve ser reconhecido e adorado. No entanto, é algo capaz de ser feito apenas por aqueles que assim reconhecerem. Embora todas as coisas que Deus fez sejam boas, nem todos assim o reconhecem. Por isso, o maior de todos os bens interiores é a fé em Cristo Jesus. Na lista de bens, a segunda imagem apresenta o bem futuro, ou a nossa frente. Também este bem só é capaz de ver, de usufruir aquele que tem fé, aquele que crê, pois olha para o futuro com esperança. Tal esperança do bem futuro nos fortalece para suportarmos os males do presente. Podemos fazer coro com o apóstolo Paulo quando ele diz que se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. A terceira imagem é descrita por Lutero como o bem passado ou atrás de nós. Trata-se de uma perspectiva contrária aos males passados. Sim, quantos bens Deus nos concedeu em nossa história. O quanto somos capazes de reconhecermos a presença de Deus em nossa história. Basta a nossa própria experiência para reconhecermos quantos bens chegaram a nós. Deus sempre cuidou de nós, e isso mesmo sem a nossa participação. E assim chegamos também ao que o reformador chamou de o bem inferior ou abaixo de nós. Que bem poderíamos ver naqueles que estão mortos e condenados? Bom, não se trata, obviamente, de alegrar-se com os que sofrem e com os que morrem, mas de reconhecer a graça e a misericórdia de Deus por nós, quando sabemos que muitos morrem sem terem experimentado dessa graça. Ou seja, os exemplos, por piores que pareçam, devem nos servir de advertência e também nos tornar gratos por termos sido preservados de tais coisas. Na condenação dos maus, somos ainda desafiados a enxergarmos a bondade e a justiça de Deus. Aqui, Lutero dirá algumas coisas bastante sensíveis e difíceis aos ouvidos de pessoas, dos nossos dias. Somente um coração piedoso, totalmente rendido a Cristo, será capaz de compreender o que Lutero diz. Eu destaco aqui apenas um fragmento das palavras do próprio Lutero. Assim, pois,
como deves, com alegria, ser grato à justiça que luta ferozmente contra teu pecado, do mesmo modo deverias também ser grato a ela quando luta ferozmente contra os pecadores, os inimigos de todos e de Deus. No caso da quinta imagem, Lutero falará do bem esquerdo ou à esquerda. Trata-se aqui daquelas pessoas que vivem na iniquidade, que vivem a cometer o mal, que não se importam com a justiça e mesmo assim são capazes até de provocar a inveja aos justos. Algo ilustrado já nas palavras do salmista. Vejam como ele coloca isso ali. Os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Onde estaria o bem que Lutero enxerga nisso? Bom, o reformador dirá que podemos ver que se Deus é tão bom até com os injustos, quão bom pode ser para os justos? Mais uma vez, envolve esperança. Enquanto aqueles baseiam sua felicidade apenas em bens presentes e transitórios, nós preferimos confiar no Senhor, que nos reserva algo maior e melhor. Se há verdade nas palavras de Tiago, quando ele escreveu que feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam, que provação maior haveria para o justo do que ver os inimigos de Deus prosperarem? Vamos lá então para o próximo bem, que é chamado por Lutero de o bem direito ou a direita. Aqui o reformador convida todos a olharem para a igreja, os irmãos na fé, a comunhão dos santos. Embora sim sejam ainda pecadores, a fraternidade em que nos encontramos inseridos, a igreja, oferece consolo e participação em tudo que pertence a essa congregação dos justos. Como não poderia ser algo bom fazer parte de um corpo onde uns carregam os fardos uns dos outros, onde quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele? Assim, nenhum caminho é solitário para o cristão. Até nos caminhos do sofrimento e da morte, Cristo e a igreja seguem conosco. E assim, Lutero terminará com a sétima imagem, o bem superior ou acima de nós. Aqui Lutero está se referindo, de novo, a ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jesus Cristo. Que bem maior poderia haver para o cristão? Embora em Cristo também se contemple todos os males, nós cremos e contemplamos um Jesus ressuscitado que venceu a todos os males, venceu inclusive a morte. Sim, a obra de Cristo feita por nós pode agora ser assumida como se nós mesmos a tivéssemos realizado. Isso nos enche de fé, esperança, conferindo a nós a segurança de podermos esperar pelo dia do juízo de Deus sem nada a temer. Não é a nossa morte, não são os nossos méritos, não são as nossas obras, mas as obras e a morte de Cristo que nos conferem a vitória sobre todo o mal, sobre a morte e o inferno. Assim, se nenhuma outra imagem houvesse, somente esta do Cristo Salvador já nos bastaria. Que a palavra do reformador, escritas há tantos séculos, sirvam junto com as Sagradas Escrituras para nos consolar e fortalecer também a nossa fé e a nossa esperança diante das adversidades. Que Deus te abençoe. Seja você uma bênção.